Fala galera, beleza? Galera, mais um vídeo hoje aqui pro canal, tá? E hoje eu quero apresentar para vocês aí o meu aquário de 50 litros. Galera, esse aquário foi o meu primeiro aquário, tá? Então ele tá comigo também há bastante tempo e já pensei em trocar ele aí, mas é um xodó que eu tenho e ele não me dá trabalho, não me dá... não acontece nenhum problema, nada. Esse aquário é totalmente estabilizado, tá? E eu vou passar as medidas dele aí para vocês. Vou passar substrato, um pouco da fauna, os ornamentos, né? Plantas, termostato, filtragem, cooler e também uma luminária aí, tá? E esse aquário, tá? Eu faço injeção de CO2 para minhas anúbias poderem crescerem mais rápidos, tá? Galera, chegando mais perto um pouquinho, ó, a gente já consegue ter uma imagem bem legal. Não é um aquário trabalhado demais, tá? Ele é bem simples e bem fácil aí. E eu quis ele assim, dessa forma, de uma forma mais clean, tá? Para que eu tivesse um pequeno cardume de peixes aí, ó. A gente tem uns peixinhos bem legais aqui nesse aquário, tá? Vou mostrar para vocês aí. E é um tipo de fauna comunitária que eu tenho, que elas vivem em harmonia, tá? Elas não se brigam um peixe um com o outro, se debatem. Territorialismo, a gente tem alguns ramirezes aí, tá? A gente tem dois ramirezes, o ouro, né, o gold, balão, e um ramireze Electric Blue Koi. E futuramente aí eu vou separar o Electric Blue dos outros ramireze balão, né, do ouro balão. Só preciso deixar com que os balões cresçam mais um pouco para me identificar se são machos ou fêmeas. E eu vou acabar fazendo a separação aí do Electric Blue deles aí. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Galera, como eu já disse, esse aquário é o meu primeiro aquário, tá? Que desde quando eu entrei pro aquarismo, ele tá comigo há muito tempo e de lá para cá ele passou por diversas mudanças, tá? Desde plantas, fauna, equipamento, luminária, várias mudanças a gente fez nele, pois ele era bem simplesinho, ele tinha aí, era um cascalhinho de rio, aqueles roladinho, roliço que a gente fala, né? E depois, com o tempo, eu adquiri um substrato, um substrato não, galera, um NPK. NPK para colocar no fundo e resolvi remontá-lo. Acabei colocando aí um NPK no fundo e cobrindo ele com areia de duna, tá? Esse aquário, ele tem 50 litros. A gente tem aqui, ó, frontalmente, né? As pessoas chamam de largura e comprimento, tá? Eu chamo de comprimento. Ele tem 50 centímetros e de altura 50 centímetros na parte frontal. Lateralmente, aqui, algumas pessoas chamam de profundidade e outras chamam de largura. Eu chamo de profundidade. Ele de profundidade, ele tem aí 25 centímetros aqui, tá? De profundidade, ou se alguém quiser chamar de largura aí, tudo bem, tá? Eu chamo de profundidade. E galera, ali ó, na parte traseira, o vidro traseiro dele tem 40 centímetros, tá? Então esse aquário aí ele tem 50 litros. E galera, o móvel dele, tá? Deixa eu tentar pegar um pouquinho melhor aqui do móvel. O móvel dele, eu encontrei esse móvel jogado na rua, tá? É um móvel antigo, ele tem a estrutura de madeira, né? E algumas partes aí, lateralmente, fundo e tampão em aquele compensado, né? Compensado. Algum nome assim, não me recordo o nome, mas ele tem esse material aí. E eu fiz uma restauração nele
tem muito tempo já, tá precisando até de fazer uma outra restauração para revigorar a vida dele. Inclusive na porta dele ali embaixo precisa de um reparozinho. E eu encontrei ele na rua e veio bem a calhar. Eu não sou fã de tampa em aquário, tá, galera? Mas nesse aquário aqui eu acabei colocando uma tampa por conta que ele tem o vidro traseiro mais baixo, né? E em uma certa época eu coloquei alguns peixes borboleta. E para evitar que elas saltassem, eu acabei fazendo essa tampa, tá? Então é uma tampa bem simplesinha. Vou mostrar ela para vocês aqui. Se a gente reparar aqui, ó, ela é até de outra cor do móvel, porque na época eu não tinha a ideia, né, de que fosse ficar em cores, mas logo logo eu vou estar arrumando aí e melhorando a coloração dessa tampa, tá? A tampa bem legal, coloquei uns detalhes de arebisco nela aqui, né? Ó, bem legal, tá? De metal mesmo, tá? E logo logo eu vou fazer uma restauração no móvel e nessa tampa também. Vou passar para a luminária aqui, tá? Luminária, a gente já está aqui, vou aproveitar para falar dela. É uma luminária daquelas que a gente compra aí nas plataformas de venda, que ela tem 3As como marca, tá? E ela muda de cor também. Galera, assim como eu falei que ela muda de cor, deixa eu mostrar para vocês. São 3 cores, tá? Eu tenho uma tomada inteligente nela que ajuda a fazer esse controle de mudança de cor. Essa tomada inteligente ajuda muito, muito mesmo. Galera, esse é o aquário, tá? Eu tirei a tampa para mostrar para vocês aqui por cima os equipamentos que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui um termostato que também está comigo há muito tempo. Deixa eu ver se consigo focar ele. Ó. Ele é de 100 watts, galera. Um termostato de 100 watts. E aqui atrás eu tenho um filtro da Samsung, um HBL 803, lotado de mídia da Oceantec. Eu tenho as nanorings Bacterial e tenho também as nanorings, as Negative Ions, aqui nesse aquário, tá? E aqui, galera, ó, eu comprei da China esse skimmer de superfície, coletor de gordura, de lâmina d'água, que é excelente. O meu eu deixo ele girando bem devagarzinho, tá? Porque quanto mais você aumenta a vazão da peneira, menos lento ele fica. Ele fica mais lento, né? E quanto mais eu fecho a vazão da peneira, por onde a água entra, mais rápido ele vai girar, tá? Então, como esse aquário não está juntando mais essa velocidade aí, essa vazão da parte do skimmer aqui de cima, já está sendo suficiente, eu não preciso fechar muito lá embaixo. E aqui, galera, ó, um cooler, tá? Eu tenho um cooler que me ajuda bastante na refrigeração desse aquário. O problema dos coolers, galera, que a gente tem é que ele baixa muita água, tá? Então, quando ele liga aí, um dia inteiro aí, ele consegue evaporar pelo menos 1 litro de água, quase 2 litros já evaporou aqui comigo, tá? Galera, uma dica que eu quero deixar para vocês aqui, ó, para quem tem esse filtro, é que a flauta sempre tem que estar submersa, tá? Porque se a energia acabar e a flauta estiver para fora d'água, pode ser que o ar volte, né? Por aqui, entre lá dentro. Entrando aqui dentro, o impeller não vai conseguir puxar porque tem ar. Porque a água vai voltar aqui, ó. Vai voltar pelo cano e vai descer de volta para o aquário. E vai criar vácuo aqui. Então, ele não vai funcionar. Uma dica que eu dou é sempre pegar ele assim, ó,
e dá uma inclinadinha de lado, ó. Uma inclinadinha pro lado. Tá vendo essa posição aqui que tá a flauta agora? Nunca deixa ela assim, ó. Sempre submersa. Ah, mas não tá, não vai oxigenar o aquário. Vai, galera. O que oxigena o aquário é o movimento na água. Esse movimento aí, ó. Porque ele quebra a lâmina d'água, ele quebra o biofilme e assim ocorre a oxigenação, tá? Hang-on, muitas pessoas deixam cascata. Hang-on não é feito para cascata, ele é feito para fazer correnteza assim, ó, dessa forma. Mas vamos aqui, vamos continuar. Galera, esse aquário eu faço injeção de CO2. Eu tenho aqui uma gambiarra que eu fiz provisoriamente até fazer a reforma do móvel e passar tudo para dentro. Eu tenho aqui um cilindro de CO2 caseiro, um cilindro em inox daquele que a gente compra da China, um conta-bolha de inox, válvula solenoide e uma régua de botões, que é muito boa, tá? Vocês já devem ter visto essa régua aí em alguma propaganda. E o cilindro. E a válvula solenoide com a tomada inteligente. Isso aqui, galera, dá um conforto, uma comodidade pra gente. A gente não ficar sofrendo aí com liga e desliga. Eu preciso de dar uma arrumada aqui para colocar mais uma tomada inteligente. Eu vou até comprar, depois eu faço um unboxing para vocês, para me separar o CO2 da luminária. Porque o ideal do CO2 é você ligar ele aí uma meia hora, uma hora antes das luminárias acenderem e depois ele desligar o CO2 uma hora, meia hora, uma hora antes das luminárias desligarem, tá? Então tá aqui para vocês, tudo ligado ali, ó. Essa extensão aqui, galera, ó, que legal. Quero ligar o cooler, eu venho aqui, ó, e pimba. Quero desligar o cooler, venho aqui, sem ficar pegando nada de tomada. Agora eu vou fazer uma adaptação mais para frente também e vou mostrar para vocês com uma controladora de temperatura que vai acionar esse cooler quando a temperatura estiver muito quente, né? Temperatura que eu escolher. Eu vou deixar ele sem tampa mesmo, galera, para acabar de falar um pouco mais aí, tá? Galera, vamos falar aqui sobre o substrato, tá? Eu ia falar do substrato antes, mas acabei mostrando a parte de cima da luminária ali, tá? Galera, o substrato, assim como eu disse, eu tenho um NPK, tá? Debaixo dessa areia aí. Não é considerado substrato fértil, mas é considerado assim um excelente auxílio nas plantas low-tech. Em high-tech eu nunca testei, porque eu não tenho aquário high-tech. Nunca plantei uma planta high-tech, só medium-tech aí, tá? E aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Eu tô testando uma Ludwigia glandulosa nesse cantinho aqui, ó. Ali, com o CO2 e o NPK, para me ver a coloração dela, tá? Como que vai ficar, ó. De ornamento, galera, eu tenho uma rocha ali, tá? O pessoal chama ela de pedra-pau. Ela não altera o pH da água. Tem uma moitinha de musgo lá em cima, que o musgo daqui de baixo se soltou e no movimento da água foi parar lá. E eu nunca tirei. E ele fixou lá e por lá mesmo ele acabou se proliferando aí, mostrando bem vigoroso. Aqui no meio eu tenho uma raiz que eu plantei. Desculpa, galera, que eu fixei ela aqui numa pedra, tá? De maneira que ela ficasse equilibrada. E essa raiz eu comecei a plantar anúbias nanas, né? Que eu queria fazer um bonsai, mas não tinha experiência. Hoje eu já consigo fazer aí um bonsai, mas na época eu não conseguia. E acabou que virou isso aí, galera, ó, um ornamento bem bonito, bem caprichado,
musgo bem verdinho e as anúbias bem bonitas também, ó. Olha como elas estão, bem verdinhas. E dá alga também, tá, galera? Precisa de manutenção aí porque acaba dando alga, tá? Esse é um aquário comunitário bem bonito. E aqui no canto direito do aquário, ó, a gente tem a Rotala Green. Essa rotala é uma rotala verde de caule, né, de haste. Ela cresce bastante. Inclusive ela tá toda tortona aí, ó, precisando de fazer uma poda. Eu ainda não fiz a poda, quero gravar os vídeos primeiro, depois quero fazer a poda. Essa rotala tem uma posição certinha de você cortar e depois de você replantar. Você tem que cortar entre uma gema de brotação e outra e aparar um leve pedaço, um meio centímetro aí, para poder deixar abaixo da brotação. E a rotala, quando ela acaba fazendo essa dobra aí, ó, na água ou no aquário aí, a gente começa a perceber que ela começa a soltar novos brotos. Então isso é uma técnica que eu uso aqui de deixar a planta crescer e dobrar, fazer esse movimento aqui, ó. Aí ela dobra, tá vendo? E aí onde fica batendo a luz aqui, ó, por cima, vai nascer novos brotos. Deixa eu mostrar melhor. Pronto, galera, aqui eu vou conseguir mostrar, tá? Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Como eu disse, eu deixo a planta crescer de cima até de baixo até em cima, até chegar na lâmina d'água. Depois ela começa a entortar, né? Porque o próprio fluxo de água começa a tombar ela. E aqui ela faz ela entorta, tá vendo? E ali, ó, vai começar a surgir novos brotos. Ó, a gente pode olhar aqui, ó. Tá vendo? Brotinhos aí nascendo, ó. A gente tem um aqui, dois, três, mais aqui, lá na frente tem. E mais aqui embaixo também tem. Inclusive as raízes, tá? Isso significa que esse aquário está completamente equilibrado, tá, galera? Uma planta muito bonita para fundo de aquário. Eu pus ela aqui na frente, ela vai ser retirada, pois eu quero entrar aqui com Eleocaris, tá? Eu vou plantar Eleocaris, vou ensinar vocês a cultivar Eleocaris e vou postar aqui no canal. E vou plantar Eleocaris aqui, uma moitinha de Eleocaris. Tá, galera? Antes de mais nada, curtem, comentem, compartilhem e, muito importante, segue aí pra gente conseguir atingir as metas, né? Pra gente continuar o canal, pra gente trazer conteúdo de qualidade, para que o YouTube entenda que o conteúdo tem qualidade, que passa informação, que agrega nas vidas das pessoas, principalmente de nós aquaristas, né? Então curte aí e segue, comente, compartilhe, curtem os comentários, dê sua ideia, faça suas perguntas e eu vou responder, tá ok? E galera, dando continuidade aqui, minha filha ganhou uma betinha tipo Red Dragon, tá? Muito linda, logo logo eu vou estar mostrando a montagem do aquário para ela, tá? Vai ser um aquário de 22 litros, plantado com CO2, planta carpete e bonsai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de layout, segue a gente, curte, comenta, compartilhe, passa para os amigos aí, que a gente vai fazer a montagem de um aquário logo logo. Galera, vou falar sobre a fauna, tá? A fauna, galera, ela é composta por um peixinho bem legal e aqui na minha região é muito raro de aparecer. E esse peixe ele tem um comportamento muito legal mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ele já tá aí na tela, mas duvido que alguém saiba o nome dele aí. Ó. Ele é um peixe, galera, que não passa desse tamanho, 2 centímetros, tá? No máximo 2,5, tá? No máximo 2,5 centímetros. Peixinho bem legal, gosto bastante dele. É a primeira vez que eu tenho. Não perdi nenhum deles. Estão todos aí. E eu tô falando do Tetra McDonald's. É isso mesmo, galera. Ele leva esse nome aí carinhosamente, tá? Ele é um tetra. São peixes de cardume e tem esse comportamento aí de meio de aquário e superfície aí, né?
e a parte de cima do aquário. Tudo que cai aí, eles são os primeiros a pegar. São bem ativos, tá? Eu tenho também aqui uma mocinha que me ajuda no controle de caramujos, né? Eu tenho caramujos Fisa, tá? Não tenho ronchorne aqui. Já tive neritina, mas acabei perdendo as neritinas. Ó, esse aqui é um caramujo Fisa, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar ele. Eu gosto muito desse caramujo Fisa porque ele faz um trabalho excelente aqui dentro do aquário, tá? Plantas mortas ele come, resto de rações que vão para o fundo ele come, algas ele come, tudo que entra em decomposição no aquário ele come. E se reproduz rápido. Ele começa colocando uns ovinhos aí no aquário, tá? Ele coloca como se fosse uma geleinha, né? E isso também serve de alimento para os peixes, tá? Proteína de animal vivo. Isso é muito importante. Galera, falando em proteína de animal vivo, eu também cultivo minha colônia de besouros do amendoim e tenébrios gigantes, tá? E logo logo eu vou estar fazendo as de Daphnia. Então, se você quer ter alimento vivo para o seu peixe aí, para você cuidar dos seus peixinhos, segue a gente que vai ter conteúdo. Tô falando, não perde, hein? Você vai ter na sua casa aí a sua própria colônia de besouros do amendoim, tá? Vou ensinar vocês a cultivarem. Vou fazer um vídeo aí e depois eu vou postar. Ainda hoje eu vou fazer um vídeo sobre os besouros do amendoim e vocês vou postar depois, tá? E através dele aí vocês já vão ter uma ideia. Galera, continuando aqui com a fauna, eu tenho uma coridora Schwartz. Desculpa, Schwartz não. Essa é uma coridora Easterby. Ela tem os ferrões, né, as nadadeiras mais alaranjados. É uma coridora que está comigo aí já mais ou menos 3 anos e meio, tá? Nesse aquário aqui ela vive. Vive muito bem, muito tranquila. E me ajuda muito aqui, ela vive fuçando aí o substrato, tá? Uma coridora muito legal mesmo de se ter no aquário. O outro peixe que eu tenho aqui, galera, Ramirez Gold Balão. Ainda não consegui identificar, tem 2 dele, tá? Se é macho ou se é fêmea, mas mais um pouquinho a gente já consegue identificar eles aí. Fora eles, eu também tenho aqui Barbos Titéia albino. Olha aqui que legal. Outro peixinho bem legal de se ter no aquário, tá? Barbos Titéia albino. Ele fica andando pelos cantos do aquário procurando alga, procurando alimento. Ele come alga também, viu, galera? É excelente, um excelente peixinho aí para comer alga, tá? Ele fica comendo algumas algas filamentosas que começam a crescer, tipo alga peteca. Não é muito de ficar comendo, mas ele ajuda, tá? Ele ajuda bastante aí no controle de alga. Existem alguns outros peixes aí, comedores de alga, que fazem um melhor trabalho. Mas para esse aquário aqui, ele está de excelente tamanho. E o que não podia faltar num aquário como este, galera? Um cardume de tetra neon cardinal aí, né? Olha aí que bonito. Galera, os neons são bem ariscos. Eu vou tentar pegar alguma imagem bem legal deles aqui, mas eles são bem ariscos. Bem ariscos mesmo, ó. E esse cardumezinho aí tá precisando de mais 4 unidades. Tô achando que eu vou pôr aí, tá, galera? Tá bem legal aí. E, galera, além da mocinha, nós temos aqui também, além dos Barbos Titéia, além dos Ramirez Balão, além dos caramujos e além dos Tetra McDonald, eu também tenho um Ramirez Electric Bull Koi. Olha aí que lindo, ó. Que legal que ele é. Ele é muito bonito. Não sei ainda se é um macho ou se é uma fêmea. Mas logo logo a gente vai descobrir se é um macho ou se é uma fêmea, tá? Tá chegando a idade, ó. Eu creio que esse aqui é uma fêmea, tá, galera? Por conta da barriga mais rosa,
a nadadeira anal ali, ela é mais arredondada. Mas olha aí que peixe lindo, galera. Muito bonito esse peixe, tá? E eu quero pegar um outro peixe que eu tenho aqui, que é um cascudinho ancestros, tá? Um pequeno cascudinho que leva o nome de cascudo seda. E ele tá bem ali, ó. Talvez eu não consiga focar por conta da luz, mas ele tá ali, tá vendo? Ó. E ele tem na nadadeira dele, anal, ó. Anal não, na cauda, as pontinhas brancas. E na dorsal também. Depois eu faço um vídeo melhor sobre ele aí, tá? Ó. Bem legal esse cascudo. Galera, ali está o meu difusor de CO2. CO2 subindo, tá? Eu liguei tudo agora para mostrar, fazer o vídeo. E aqui está o meu drop checker. Ele está marcando que tem pouco CO2 na água, até porque estava desligado, né? Eu liguei tudo para fazer o vídeo. E esse drop checker aí, ele está azul, significa que tem baixo teor de dissolvido de CO2 na água, tá? Então quando ele vai ficando por verde é o ideal. Quanto mais verde, melhor vai estar. Se passar do verde para o amarelo, atenção, perigo. Tá fazendo mal para os peixes, tá? Galera, de flora, eu esqueci de mencionar que eu também estou fazendo um teste com a violácea lá no fundo, tá? Ó, tem violácea lá no fundo, estou fazendo o teste, ver como ela se comporta aqui nesse aquário com o NPK e CO2. A tendência é para ela ficar bem roxinha, né? Não estou usando fertilização líquida, pois eu parei, porque esse aquário aqui também deu surto de alga. E eu fiz o tratamento com ele aí. Um tratamento que eu também vou trazer no canal para vocês, para facilitar a vida de todo mundo. E aqui, ó, eu tenho criptocorine, galera, ó. Essa criptocorine aqui, se eu não me engano, é a Wendt. É isso mesmo, é ela. E aqui na frente eu tenho criptocorine undulata brown. Ela tem a folha mais larga. A tendência é que a haste cresça mais, tá? Essa aqui, ó. E a folha fique mais larga. E a coloração dela não é escura, é mais clara um pouquinho, tá? Falei também aqui do caramujo, Fisa, né? Olha ele aí. Vou dar uma olhada mais de perto nele. Oh. Isso aí, ó. Ele está pastando, né? Vai até o musgo. Está pastando, ó. E o musgo é musgo de Java. Galera, então é isso aí que eu tinha para passar para vocês do meu aquário de 50 litros. Essas são as imagens, o vídeo, os equipamentos que eu tenho, né? E minha fauna, minha flora. E vou fazer muito vídeo aqui com esse cara aqui, ó. Muito vídeo com esse aquário de 50 litros aí, tá? Tem novidade para ele aí. Logo, logo eu tô trazendo uma novidade bem legal para ele aí. Inclusive, uma delas é automatização, tá? Ele vai ficar totalmente automatizado esse aquário, ok? Galera, queria agradecer vocês por estar acompanhando, seguindo, curtindo, compartilhando. Tô vendo aí novas interações. O canal é novo, é apenas um bebê, né? Na verdade, está crescendo aí com o tempo. Preciso da ajuda de vocês para fazer com que o canal cresça, tá? E que mais pessoas consigam ter acesso a um conteúdo de qualidade. Ah, galera, antes que eu me esqueça aqui, ó, eu esqueci de falar para vocês. Eu tenho um Flying Fox que tá comigo muitos anos mesmo. E ele tá escondido ali, ó. Eu não lembrei, caramba, como que eu pude esquecer de você, amigão? Caramba, não vai dar para me mostrar ele. Mas uma outra hora eu mostro ele para vocês, tá? Tô conseguindo pegar ele ali, ó, pelo reflexo do vidro, tá? Ó. E esse é um Flying Fox legítimo, tá? Não é um comedor de alga siamês, que parece muito também. Esse é um Flying Fox legítimo. Só consigo pegar ele pelo reflexo do vidro. Mas uma outra hora eu faço um vídeo sobre ele aí, tá? Então, galera, é isso aí. Fiquem com Deus.
e até o próximo vídeo.